E se eu te dissesse que a história de José do Egito que você conhece desde criança está incompleta? Que existem 5 detalhes escondidos no texto bíblico original que transformam completamente tudo o que você aprendeu sobre esse relato? Não estou falando de teorias da conspiração ou interpretações forçadas. Estou falando de fatos documentados, de análises linguísticas do hebraico original, de contextos históricos que a maioria dos pregadores simplesmente ignora ou desconhece. Detalhes que revelam conspirações familiares com implicações dinásticas. Profecias políticas codificadas em sonhos aparentemente simples. Estratégias de poder ocultas em atos de aparente injustiça. Transformações sociais com consequências que ecoaram por séculos. E uma profecia final que sustentou a esperança de um povo por 400 anos de escravidão. Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir a verdadeira história de José. A história do estrategista político por trás do sonhador. Do visionário que enxergou séculos além de sua própria vida. Do homem que não apenas sobreviveu à traição, mas a transformou em libertação para milhões. E eu garanto uma coisa: depois deste vídeo, você nunca mais lerá Gênesis da mesma forma. Os versículos que você memorizou ganharão novas camadas de significado. As lições que você aprendeu se aprofundarão dramaticamente. Prepare-se para ter sua mente explodida. Vamos começar revelando o primeiro segredo. Algo que muda tudo desde o princípio da história. Antes de mergulharmos nos 5 detalhes secretos, você precisa entender algo fundamental. A história de José não é apenas uma linda narrativa de superação pessoal. Não é simplesmente a jornada inspiradora de um escravo que se tornou governador. É muito mais do que isso. O que você tem diante de você é um relato político, profético e extremamente estratégico que envolve 2 das maiores potências do mundo antigo. De um lado, a família de Jacó, herdeiros diretos da promessa feita a Abraão, destinados a se tornarem uma nação poderosa. Do outro lado, o Egito, o império mais avançado e organizado de sua época, uma superpotência militar, econômica e cultural. E no centro dessa equação histórica está José. Não apenas um jovem com sonhos proféticos. Não apenas uma vítima de inveja fraternal. José foi um jogador de xadrez político operando no mais alto nível do poder imperial. Um estrategista que navegou entre culturas, idiomas, sistemas religiosos e estruturas de poder completamente diferentes. Ele aprendeu a língua egípcia. Dominou os costumes da corte. Entendeu as dinâmicas de poder do faraó, construiu alianças, administrou crises, implementou políticas que transformaram uma civilização inteira. E tudo isso começou não com escravidão, mas com algo muito mais explosivo. Algo que a maioria das pessoas vê como um simples presente de pai para filho, mas que na verdade foi uma declaração política que quase destruiu uma família inteira. Estou falando da túnica. Aquela famosa túnica multicolorida. E o que você está prestes a descobrir sobre ela vai mudar completamente sua compreensão de toda a história. Detalhe número 1. A famosa túnica de José não era apenas uma roupa bonita. Não era simplesmente uma demonstração de favoritismo paternal. Era uma declaração política explosiva que quase destruiu uma família e alterou o curso da história. Deixe-me explicar. No hebraico original, a expressão usada para descrever essa túnica é ketonet passim. Agora preste atenção porque isso é absolutamente crucial. Essa mesma expressão aparece apenas em um outro lugar em toda a Bíblia. Apenas um. Onde? Descrevendo a vestimenta usada pela filha do rei Davi em 2 Samuel. Era literalmente uma vestimenta real, usada exclusivamente pela realeza. Não era roupa de pastor, não era roupa de filho favorito, era roupa de herdeiro do trono. Quando Jacó colocou aquela túnica em José, ele não estava apenas dizendo, eu te amo mais. Ele estava publicamente, diante de toda a família e da comunidade, declarando José como seu principal herdeiro. Ele estava ignorando completamente os direitos sagrados de primogenitura que pertenciam a Rúben, o filho mais velho. Agora imagine a cena completa. Visualize isso comigo. 11 irmãos trabalhando no campo sob o sol escaldante de Canaã. Suados, cobertos de poeira, cuidando do gado, arando a terra, fazendo o trabalho pesado que sustentava a riqueza da família. E então aparece José,
o penúltimo dos 12 filhos, usando vestes reais, caminhando entre eles como um supervisor, como um príncipe inspecionando seus súditos. Isso não era apenas irritante, era ultrajante. Era uma inversão completa da ordem social, uma violação das tradições mais sagradas daquela cultura. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde completamente. José tinha 17 anos quando recebeu essa túnica. 17 anos. Ele não era uma criança inocente que não entendia as implicações. Ele sabia exatamente o que aquela vestimenta significava. Ele aceitou conscientemente esse papel provocativo. Mas por que Jacó faria algo tão radicalmente divisivo? Por que ele deliberadamente provocaria esse tipo de crise familiar? A resposta está na história de amor mais famosa do Antigo Testamento. José era filho de Raquel, e Raquel não era apenas mais uma esposa de Jacó. Ela era o verdadeiro amor de sua vida. Lembra da história? Jacó viu Raquel e imediatamente se apaixonou. Ele trabalhou 7 anos para se casar com ela, e a Bíblia diz que esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Mas Labão, o pai de Raquel, o enganou. Na noite de núpcias, colocou Lia, a irmã mais velha, no lugar de Raquel. Quando Jacó descobriu, ele teve que trabalhar mais 7 anos para finalmente se casar com quem realmente amava. 14 anos. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. E então, tragicamente, Raquel morreu jovem, no parto de Benjamim, deixando apenas 2 filhos, José e Benjamim. Para Jacó, José não era apenas mais um dos 12 filhos. Ele era o primogênito de Raquel. Ele era o herdeiro legítimo do amor de sua vida. Ele era o filho da esposa que Jacó realmente escolheu, não da que lhe foi imposta por engano. Aquela túnica real era a manifestação física de tudo isso. Era Jacó dizendo: "Este é meu verdadeiro herdeiro. Este é o filho que carregará meu legado adiante." Mas aquela túnica era também uma bomba relógio. Os outros irmãos viam tudo isso. Eles entendiam perfeitamente a mensagem. Eles sabiam que José estava sendo elevado acima deles, que suas heranças estavam sendo diminuídas, que seus direitos estavam sendo ignorados. E quando aquela túnica foi finalmente rasgada e manchada com sangue de bode, quando os irmãos a apresentaram ao pai dizendo: "Reconhece se é a túnica de teu filho ou não", aquilo não foi apenas evidência de um assassinato frustrado. Foi o fim simbólico de um golpe de estado familiar. Os irmãos não estavam simplesmente eliminando um rival irritante. Eles não estavam apenas cedendo à inveja. Eles estavam, na visão deles, restaurando a ordem natural das coisas. Estavam corrigindo o que consideravam uma injustiça fundamental. Estavam impedindo que um irmão mais novo usurpasse direitos que pertenciam aos mais velhos. Era revolução. Era política. Era guerra sucessória. E essa túnica manchada de sangue se tornaria o símbolo de uma das maiores ironias da história bíblica. Os irmãos pensaram que estavam encerrando as ambições de José. Na verdade, estavam iniciando exatamente o processo que o levaria ao trono do Egito. E isso nos leva ao segundo detalhe secreto, algo que torna tudo ainda mais intrigante. Os sonhos de José não eram apenas revelações espirituais misteriosas. Eram símbolos políticos que todos ao seu redor reconheciam imediatamente. Vamos analisar esses sonhos com os olhos de alguém do Antigo Oriente Médio. O primeiro sonho. José e seus irmãos estavam atando feixes no campo. De repente, o feixe de José se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. No contexto agrário daquela época, trigo não era apenas alimento. Era moeda. Era poder econômico. Era a base de toda riqueza e comércio. Quando José sonhou com feixes de trigo se curvando ao dele, ele estava sonhando que controlaria os recursos financeiros da família, que ele administraria a riqueza, que ele teria o poder econômico. Os irmãos entenderam isso na hora. O texto diz que eles responderam: "Hás de reinar sobre nós? Hás de ter domínio sobre nós?" Eles captaram imediatamente a mensagem política do sonho. Mas então veio o segundo sonho, e esse foi longe demais. José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aqui está o que você precisa entender. No mundo antigo,
Esses não eram apenas elementos celestiais bonitos. Eram símbolos cósmicos de autoridade absoluta. O sol representava o patriarca, a fonte de toda a autoridade familiar. A lua representava a matriarca, a linhagem materna. As estrelas representavam os demais membros da família, cada um com seu lugar na ordem cósmica. Quando José compartilhou esse sonho, ele não estava apenas dizendo, vocês vão se curvar a mim. Ele estava profetizando domínio total sobre toda a estrutura familiar e social. Era linguagem de império, era vocabulário de realeza absoluta. Até Jacó, que favorecia José, ficou perturbado. O texto diz que ele repreendeu José, dizendo, que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe, e teus irmãos prostrar-nos em terra diante de ti? Mas aqui está o detalhe que todo mundo perde. O elemento que transforma a nossa compreensão de toda essa história. José contou esses sonhos. Ele escolheu compartilhá-los. Pense nisso por um momento. José tinha 17 anos, idade suficiente para entender consequências. Ele já havia visto a reação dos irmãos ao primeiro sonho. Eles já o odiavam por causa da túnica. Ele sabia que estava jogando gasolina em um incêndio. E mesmo assim, ele contou o segundo sonho. Por quê? Alguns estudiosos sugerem que José estava sendo simplesmente arrogante, um adolescente imaturo exibindo revelações divinas, sem pensar nas consequências. Talvez. Mas há outra possibilidade, muito mais intrigante. E se José estava conscientemente forçando a mão do destino? E se ele estava testando a reação da família? E se ele estava até mesmo provocando deliberadamente o conflito que o levaria ao Egito? Pense na matemática divina dessa história. Sem a traição dos irmãos, José nunca seria vendido como escravo. Sem ser vendido, nunca chegaria ao Egito. Sem chegar ao Egito, nunca entraria na casa de Potifar. Sem entrar na casa de Potifar, nunca iria para a prisão. Sem a prisão, nunca interpretaria os sonhos do copeiro. Sem interpretar os sonhos do copeiro, nunca chegaria ao faraó. Sem chegar ao faraó, nunca se tornaria governador. E sem se tornar governador, milhões de pessoas morreriam na fome que estava por vir. Cada peça tinha que cair no lugar certo. José estava manipulando conscientemente os eventos para cumprir a profecia? Ou ele era simplesmente um adolescente arrogante sendo usado por um plano divino muito maior que ele próprio? A verdade provavelmente está em algum lugar entre esses dois extremos. José era humano, com todas as falhas e ambições da juventude. Mas ele também era um profeta, um vidente, alguém que havia recebido revelações genuínas sobre o futuro. E essa tensão entre o humano e o divino, entre ambição pessoal e propósito superior, é o que torna José uma figura tão fascinante e complexa. Mas se você acha que a história já é complicada o suficiente, prepare-se, porque o terceiro detalhe revela uma conspiração ainda mais profunda, uma que envolve não apenas a família de José, mas as estruturas de poder do próprio Egito. Detalhe número 3, e este é talvez o mais perturbador de todos. Potifar, o oficial egípcio que comprou José como escravo, sabia que José era inocente da acusação de sua esposa. Ele sabia. E mesmo assim o prendeu. Espera, como assim? Como podemos ter certeza disso? A evidência está escondida no texto hebraico original, em detalhes que se perdem nas traduções. Quando a esposa de Potifar acusa José de tentar atacá-la sexualmente, o texto diz que Potifar se indignou. Mas aqui está a questão crucial. Contra quem exatamente ele ficou irado? No hebraico original, a gramática dessa frase é propositalmente ambígua. A raiva de Potifar poderia estar direcionada a José, como a maioria assume, mas poderia igualmente estar direcionada à sua própria esposa. A estrutura da frase permite ambas as interpretações. E quando você analisa o que aconteceu depois, fica óbvio para qual lado a balança pende. Olhe para as evidências. No código legal egípcio da época, a punição para um escravo que atacasse sexualmente a esposa de seu senhor era absolutamente clara. Morte imediata, não julgamento, não prisão. Morte sumária e exemplar. Mas o que aconteceu com José? Ele foi para a prisão. Não qualquer prisão.
A Bíblia especifica que era a prisão onde ficavam os presos do rei. Uma prisão para prisioneiros políticos importantes, para oficiais que caíram em desgraça, para pessoas com conexões na corte. Não era onde você colocava um escravo criminoso comum. Potifar estava protegendo José. Mas por quê? Se ele sabia que José era inocente, por que não simplesmente libertá-lo? Por que mantê-lo preso? A resposta nos revela as complexas dinâmicas de poder e honra do Egito Antigo. A honra de uma mulher da elite egípcia, especialmente a esposa de um oficial de alto escalão, era intocável, era sagrada. Se Potifar declarasse publicamente que sua esposa havia mentido, que ela havia acusado falsamente um escravo inocente, ele não estaria apenas desacreditando-a. Ele estaria destruindo sua própria reputação e posição social. No mundo antigo, um homem que não conseguia controlar sua própria casa não poderia ser confiado para administrar os assuntos do Estado. Se Potifar admitisse publicamente que sua esposa havia tentado seduzir um escravo e depois mentido sobre isso, ele seria visto como fraco, incompetente, incapaz de manter a ordem em sua própria família. Sua carreira estaria terminada. Então Potifar fez algo brilhantemente estratégico. Ele puniu José publicamente, satisfazendo as aparências sociais e protegendo a honra de sua esposa. Mas ele o colocou em uma posição onde José poderia sobreviver, e mais do que isso, onde ele poderia prosperar. Pense nisso. Na prisão do rei, José teria acesso a prisioneiros de alto nível, pessoas com conexões na corte, pessoas que conheciam o faraó pessoalmente, pessoas como o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Potifar não estava punindo José, ele estava posicionando-o estrategicamente. E isso nos revela algo absolutamente crucial sobre José que a maioria das pessoas não percebe. José tinha uma habilidade extraordinária, quase sobrenatural, de ganhar a confiança e o favor de pessoas poderosas. Primeiro, Potifar. O texto diz que o Senhor estava com José e que Potifar viu que o Senhor fazia prosperar em suas mãos tudo quanto ele fazia. Potifar confiou em José completamente, colocando toda a sua casa sob o controle dele. Depois, o carcereiro da prisão. Novamente, o texto diz que o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele. E, finalmente, o próprio faraó. Um homem que nunca havia visto José antes, que o conheceu apenas como um prisioneiro hebreu, acabou colocando todo o Egito sob seu comando. Isso não é sorte. Isso não é apenas bênção divina no sentido abstrato. José possuía habilidades concretas de liderança, administração e, crucialmente, diplomacia política. Ele sabia como ler pessoas, como ganhar confiança, como demonstrar competência, como navegar estruturas de poder complexas, como se adaptar a diferentes culturas e contextos. José não era apenas abençoado por Deus. Ele era um mestre em relações políticas e gestão estratégica, e Potifar reconheceu isso. Ele viu o valor de José, e mesmo quando foi forçado pelas circunstâncias a prendê-lo, ele o fez de uma maneira que mantinha José vivo e criava oportunidades para que seu talento fosse eventualmente reconhecido em níveis ainda mais altos. Na economia divina dessa história, até mesmo a injustiça de ser preso quando inocente se tornou um passo crucial no caminho de José para o poder. Mas se você acha que já entendeu a complexidade dessa narrativa, espere até descobrir o quarto detalhe. Porque o que José fez durante seus 80 anos no poder transformou não apenas o Egito, mas criou as condições para eventos que só aconteceriam séculos depois. Detalhe número 4. José não apenas salvou o Egito da fome. Ele transformou completa e irreversivelmente a estrutura econômica, social e política do império mais poderoso do mundo antigo. E ele fez isso ao longo de mais de 70 anos de governo absoluto. Vamos fazer as contas juntos. José tinha 30 anos quando foi elevado à posição de governador do Egito. O texto bíblico nos diz isso claramente. Ele viveu até os 110 anos de idade. Isso significa 80 anos no poder. 8 décadas governando uma superpotência mundial. 80 anos. Para você ter uma perspectiva, 80 anos é mais tempo do que os Estados Unidos existiram como nação quando declararam independência até a Guerra Civil. É toda a vida de uma pessoa.
É 3 ou 4 gerações de egípcios que nasceram, viveram e morreram sob o governo de José. Mas aqui está o problema. Ninguém fala sobre o que José fez durante a maior parte desse tempo. O relato bíblico foca intensamente nos 7 anos de abundância, nos 7 anos de fome e no reencontro dramático com seus irmãos. Talvez 20 anos da vida de José recebem atenção detalhada. Mas e os outros 60 anos? O texto fica praticamente silencioso. José simplesmente desaparece da narrativa até a breve menção de sua morte. Então, o que aconteceu nessas décadas de silêncio? O que José estava fazendo enquanto governava o Egito? Evidências históricas, análises textuais e estudos arqueológicos sugerem algo absolutamente revolucionário. José implementou o primeiro sistema verdadeiramente centralizado de controle estatal da economia no mundo antigo. Deixe-me explicar o que isso significa. Durante os anos de fome, a Bíblia nos conta que José vendeu grãos ao povo egípcio. Primeiro, eles pagaram com dinheiro. Quando o dinheiro acabou, eles pagaram com gado. Quando o gado acabou, eles venderam suas terras. E, finalmente, quando não tinham mais nada para vender, eles venderam a si mesmos. O texto é explícito. José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Toda. Cada hectare, cada campo, cada propriedade familiar que havia sido passada de geração em geração por séculos. Tudo se tornou propriedade do Estado. Os egípcios se tornaram servos do faraó, trabalhando em terras que antes eram suas, pagando 20% de toda a sua produção ao governo. Agora, a maioria das pessoas lê isso e pensa: bem, foi uma crise. José estava salvando vidas. Era necessário. E, em certo sentido, isso é verdade. José salvou milhões de pessoas da morte por inanição. Mas isso não foi apenas gerenciamento de crise. Foi uma reestruturação completa e permanente da sociedade egípcia. Antes de José, o Egito operava como um sistema semifeudal. Famílias possuíam terras. Havia propriedade privada. Havia uma classe de proprietários independentes. O faraó era poderoso, mas seu poder tinha limites naturais impostos pela distribuição de riqueza e propriedade. Depois de José, o Egito se tornou um estado absolutamente centralizado. O faraó controlava toda a terra, toda a produção agrícola, toda a distribuição de recursos. Todo o poder econômico estava concentrado nas mãos do governo. José criou o primeiro modelo de Estado totalitário economicamente centralizado da história. E aqui está onde a história se torna realmente perturbadora. José morreu. Seus filhos Efraim e Manassés foram adotados por Jacó e absorvidos nas tribos de Israel. Os descendentes hebreus permaneceram no Egito, prosperando na terra de Gósen. Mas a estrutura de poder que José criou permaneceu intacta. Um Estado centralizado, um governo acostumado a controlar populações inteiras. Uma máquina administrativa capaz de organizar, monitorar e dirigir milhões de pessoas. Então, gerações depois, surge um faraó que não conhecia José. Um novo rei que vê essa população hebreia crescente não como descendentes do Salvador do Egito, mas como uma ameaça potencial. E o que esse faraó faz? Ele usa exatamente o mesmo sistema de controle estatal que José implementou. O mesmo aparato de poder centralizado. A mesma capacidade de mobilizar e controlar populações massas. Mas agora, em vez de salvar os hebreus, esse sistema os escraviza. A ironia é absolutamente devastadora. O sistema que salvou Israel durante a fome se tornou a ferramenta de sua opressão. A estrutura de poder que José construiu para preservar seu povo criou as condições que permitiram sua escravidão futura. José salvou seu povo a curto prazo. Mas ele também, inadvertidamente, criou o mecanismo que tornaria possível sua opressão por 400 anos. Será que José previu isso? Será que ele entendeu as implicações de longo prazo de suas políticas? O quinto e último detalhe sugere que talvez sim, que José enxergava muito mais longe do que imaginamos, que suas últimas palavras continham uma profecia codificada que sustentaria a esperança de seu povo através de séculos de escuridão. Detalhe número 5, o mais misterioso e profundo de todos.
As últimas palavras de José não foram um simples pedido sentimental de um homem moribundo. Foram uma profecia política codificada que sustentaria a esperança de um povo por 400 anos de escravidão. Ouça com atenção as palavras exatas que José disse antes de morrer. Deus certamente vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. À primeira vista, parece apenas um desejo de ser enterrado na terra de seus pais, na terra que Deus prometeu a Abraão. Um pedido compreensível, até mesmo tocante. Mas há muito mais acontecendo nessas palavras do que aparenta. Primeiro, considere isto. José tinha poder absoluto no Egito. Ele tinha recursos ilimitados. Se ele quisesse ser enterrado em Canaã imediatamente após sua morte, ele poderia facilmente ter organizado isso. Poderia ter dado ordens explícitas. Poderia ter preparado tudo com antecedência. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele disse: quando Deus vos visitar. Não se. Quando. José sabia algo. Ele sabia que os hebreus não deixariam o Egito logo após sua morte. Ele sabia que eles permaneceriam ali por muito, muito tempo. Ele sabia que haveria sofrimento, opressão, escravidão, e ele estava deixando um sinal, uma promessa, uma profecia. Suas palavras significavam: vocês vão passar por tempos terríveis aqui. Mas isso não é permanente. Isso não é o fim da história. Deus os visitará. Haverá libertação. E quando essa libertação vier, quando Deus finalmente agir, vocês saberão por que levarão meus ossos com vocês. Mas aqui está o detalhe que transforma tudo. Durante 400 anos de escravidão, o corpo mumificado de José permaneceu no Egito como um lembrete constante, físico e tangível dessa promessa. Imagine isso. Geração após geração nascendo em cativeiro. Crianças que nunca conheceram liberdade, cujos pais nunca conheceram liberdade, cujos avós nasceram escravos. Décadas se transformando em séculos. Esperança morrendo lentamente sob o peso de chicotes e tijolos sem palha. E no meio de tudo isso, havia um caixão. O caixão do homem que uma vez governou todo o Egito. O caixão do homem que disse: Deus vos visitará. José não estava apenas fazendo um pedido pessoal sobre o destino de seus restos mortais. Ele estava plantando uma semente de resistência, uma semente de memória, uma semente de identidade. Aquele caixão dizia: não se esqueçam de quem vocês são. Vocês não são apenas escravos. Vocês são o povo da promessa. Vocês são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E vocês têm um destino que vai além dessas paredes de tijolos. Aquele caixão era um ato de guerra espiritual contra o desespero. Era um monumento à esperança quando toda evidência visível sugeria desesperança. E 400 anos depois, quando Moisés finalmente surgiu, quando as pragas caíram sobre o Egito, quando o mar se abriu e o povo começou sua jornada para a liberdade, o texto bíblico registra um detalhe extraordinário. Em meio ao caos absoluto da fuga, com centenas de milhares de pessoas evacuando às pressas, com um exército egípcio se preparando para persegui-los, com minutos preciosos significando a diferença entre vida e morte, Moisés parou. E ele levou consigo os ossos de José. Pense na significância disso. Moisés tinha 1000 coisas urgentes exigindo sua atenção. Mas ele se lembrou. Ele cumpriu a promessa feita 400 anos antes. Aqueles ossos eram mais que uma relíquia. Eram um símbolo de que a profecia estava se cumprindo exatamente como José havia dito. Eram a prova tangível de que José estava certo. Eram a ponte física entre a promessa feita a Abraão e sua realização através de Moisés. Eram a evidência de que Deus realmente os havia visitado. José entendia algo que a maioria de nós luta para compreender. Ele não estava apenas vivendo sua própria história. Ele era um capítulo em uma narrativa muito maior. Suas vitórias não eram apenas para ele. Seus sofrimentos não eram sem propósito. Sua vida inteira era uma preparação não apenas para sua própria geração, mas para gerações que ainda nem haviam nascido. E essa visão de longo prazo, essa capacidade de enxergar além de sua própria vida, é talvez o maior legado de José. Então, o que realmente aprendemos sobre a verdadeira história de José?
Aprendemos que ele não foi apenas um sonhador inocente favorecido pelo pai. Ele foi um herdeiro real conscientemente posicionado numa crise sucessória dinástica. Aprendemos que seus sonhos não eram apenas revelações místicas, eram profecias políticas expressas em símbolos que todos reconheciam como linguagem de império e poder absoluto. Aprendemos que sua prisão não foi punição por um crime que não cometeu. Foi proteção estratégica e posicionamento político por um homem poderoso que reconheceu seu valor. Aprendemos que seu governo não foi apenas sobre salvar pessoas da fome. Foi sobre transformar completamente a estrutura econômica e social de uma civilização, com consequências que ecoaram por séculos. E aprendemos que suas últimas palavras não foram um simples pedido sentimental. Foram uma profecia codificada que sustentou a esperança de um povo através de 400 anos de escravidão. José não foi apenas um herói bíblico. Ele foi um visionário que entendeu profundamente que sua vida era parte de algo muito maior que ele mesmo. Que suas vitórias e seus sofrimentos tinham propósitos que transcendiam sua própria existência. E talvez essa seja a lição mais poderosa para nós hoje. Às vezes, nossas maiores vitórias não são para nós mesmos, são para aqueles que virão depois. São sementes plantadas em solo que talvez nunca vejamos florescer. A história de José não termina com José. Ela ecoa através de Moisés, através de Davi, através de gerações incontáveis, até chegar a nós hoje. E agora você conhece os segredos que transformam tudo. Se este vídeo explodiu sua mente como explodiu a minha ao descobrir esses detalhes, deixe seu like. Se você quer mais revelações bíblicas que ninguém conta, se inscreva no canal e ative as notificações. E nos comentários me diga, qual desses 5 detalhes mais te surpreendeu? Foi a túnica real, os sonhos políticos, a conspiração de Potifar, os 70 anos de governo, ou a profecia final? Até a próxima revelação.